os grandes médicos são aqueles que têm uma cultura geral, que podem realmente olhar para o ser humano de uma forma holística e para o mundo também de uma forma mais aberta. Se você só penetra no aspecto técnico, talvez você seja um grande cirurgião, mas você não vai pegar a essência do ser humano. E aí não é o cuidar da doença, é cuidar da pessoa que tem a doença. O cuidado, ele tem todo sinônimo de compaixão. E o que é que nós, enquanto política pública, estamos fazendo para poder cuidar dessas pessoas que a gente trabalhou tanto para viver mais, mas é viver mais ou viver com qualidade? Eu quero acrescentar vida aos dias ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? Eu entrei na faculdade de medicina com esse propósito, né, de cuidar da dor. O primeiro paciente que eu olhei, entrei no quarto e tive contato com ele, era um paciente dito terminal. Terminal é uma palavra que deveria estar em desuso há mais ou menos uns 15 anos. Eu fui falar com o professor para perguntar se podia dar algum outro remédio para ele. Ele me repreendeu dizendo que ele já tinha avisado que era um paciente terminal e que não tinha nada para fazer. Se eu entrei aqui para tratar a dor e aí de uma pessoa que está morrendo não se trata a dor, eu falei, para que serve um médico então? Quando eu aprendi cuidado paliativo, foi maravilhoso, porque eu vi que eu não precisaria abrir mão da minha sensibilidade para ser boa médica. A minha sensibilidade me ajuda a conferir proteção a esse sofrimento. Eu não posso passar por você, mas eu posso passar com você. Eu acho que no começo, quando eu fui diagnosticada com a metástase mesmo, que passou a ser o diagnóstico da doença incurável, no começo eu tinha muito essa expectativa, e era expectativa mesmo, de que agora eu estava fazendo a última medicação e que daqui a pouco eu ia estar curada. E agora, para mim, o acabar o tratamento significa não ter mais nenhuma opção. E eu acho que a minha história com cuidados paliativos já começou ali. A primeira pergunta que o médico fez foi, tipo, fora a doença, como você tá? E aquilo para mim já foi decisivo. Ele fez a pergunta certa para mim. Ele está interessado em como eu tô. Qual é a razão da sua consulta? Eu sou a irmã mais velha, sou a primeira de 5 filhos, aí eu também sempre me senti tendo que cuidar dos meus irmãos. E aí eu fiz vestibular para medicina, e a gente começa de uma forma horrível, vendo o cadáver. E quando finalmente eu fui para a clínica, no 3º ano, que a gente começa a entrevistar o paciente, aí eu senti que aquilo fazia sentido para mim. Eu podia muito ajudar as pessoas, tocar as pessoas no que elas eram, na essência delas. As pessoas vêm, doutor, eu vou operar meu olho, o que é que eu faço? Não sei nada de oftalmologia, de cirurgia, mas aí a pessoa vem a mim, a consulta comigo. Então, cuidar para mim é isso. É o que eu aprendi a fazer, o que eu gosto de fazer. O que dá sentido à minha vida é poder acordar todos os dias e saber que eu vou cuidar da vida do outro e que eu posso ajudar com que um sofrimento pode ser prevenido ou pode ser aliviado, porque eu levantei para modificar a vida dele. E eu cheguei na associação de moradores, quando eu resolvi trazer isso para Rocinha, e aí eu fui procurar quem era protagonista do cuidado aqui. E descobri quem era protagonista. Mulheres idosas que se dedicavam a cuidar, tinham trabalhado uma vida toda em outras coisas, mas que o cuidado nunca saiu delas. A comunidade compassiva são pessoas locais trabalhando, pessoas com estudo, com estrutura, médicos, psicólogos, terapeutas, que vai nos auxiliar como auxiliar essas pessoas. Aqui, nós todos estamos no mesmo barco. Embarcamos juntos. O sofrimento de um é de todos. Enquanto que essa força, às vezes, eu sinto que falta dentro do poder público. A comunidade é compassiva, mas o meu sonho é que a humanidade seja compassiva. Que, independente de projeto, a gente consegue plantar essa semente, fazer essa semente brotar no coração de cada um.
E aí eu descobri que o cuidado paliativo era mais vida do que morte. Morte é um episódio que ninguém pode faltar dele, não tem como mandar ninguém no lugar, então ele vai existir, mas que o que acontece antes do episódio é muito singular, é muito particular. Quanto tempo tem uma longevidade? Quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Porque eu vivo uma vida inteira. Inteira porque eu tô presente nisso. É mais gostoso você viver uma vida que respeita a morte, porque ela vai chegar. Você precisa se preparar para estar vivo no dia que ela chegar. Quando as pessoas começam a se perceberem cuidadas no sofrimento delas, elas voltam a sorrir. A cultura do cuidado é para todos, desde o profissional da saúde até o ambiente de casa. E não é só cuidar da finitude e cuidar daquele que já ficou doente, é cuidar desde a infância. Porque é esse aqui que vai ou não ser um bom cuidador com empatia daqui a 30, 40, 50 anos para cuidar dos que são mais jovens hoje.